Olá, boa noite. Eu sou a Suelen, meu grupo é composto por mim, pelo Fábio, Giovanni e o Rafael. A gente vai falar um pouco sobre portas, especialmente portas internas. Como escolher uma porta? Elas devem unir beleza, funcionalidade, durabilidade e praticidade na manutenção. As portas podem ser de abrir, de correr, pivotante. O material pode ser de madeira, aço, alumínio, PVC ou vidro. As portas internas, elas podem ser mais leves e semi-ocas, pois as portas para dentro de casa, elas não exigem tantas recomendações quanto aquelas que ficarão nas áreas externas. É mais comum, por questões de conforto e até mesmo cultura, as portas internas serem de madeira. Então, é nelas que a gente vai explicar alguns sistemas, fazendo um comparativo. As dimensões mais comuns de portas são as de entrada de 90 por 2,10, dormitórios 80 por 2,10, cozinha e banheiro 70 ou 60 por 2,10. Lembrando que para atender a acessibilidade, a largura mínima tem que ser 90 centímetros. Então, os sistemas comparados, eles foram a porta externa, mais a interna em MDF, ou a interna laminada, ou interna kit porta pronta. A gente vai fixar a externa em madeira maciça, mas no final eu vou falar um pouco sobre ela também, e fazendo a variação da interna para fazer um comparativo de custo na obra. Portas em MDF. As portas em MDF são uma das opções disponíveis no mercado para serem instaladas no interior e exterior das residências. As vantagens e desvantagens das portas em MDF. As vantagens: o material não se expande ou contrai com o calor ou a umidade. Eles são imunes a cupins e broca devido à grande quantidade de produtos químicos utilizados na sua fabricação. É ecológico, pois a madeira utilizada na sua fabricação ela é reciclada. Já as desvantagens: ela possui uma maior manutenção, uma manutenção mais cara, uma baixa resistência à água e um maior peso em comparação às demais. O material necessário para a montagem: a porta em si, o batente, dobradiças, guarnições, fechaduras, o lápis, chave fenda ou Phillips, parafusadeira, furadeira, formão, prumo, trena e o martelo. O armazenamento das portas ele deve ser feito na posição deitada, sobre calços de proteção, que no caso são pallets, e devem ficar nivelados. O local de estocagem deve ser coberto, seco, ventilado e protegido do sol e da umidade. Não se deve depositar materiais sobre as portas. O processo de instalação. Para o processo de instalação, você deve conferir o nível, o prumo e as dimensões do batente que já está previamente instalado. Em seguida, você deve posicionar a porta no vão e verificar se as dimensões da mesma estão corretas. Você deve realizar a instalação das dobradiças. Para instalar as dobradiças, você vai realizar a marcação na porta. Com um formão, você vai escariar uma parte da parte marcada, que é onde vai ser posicionada a dobradiça, de modo que a mesma fique embutida dentro da folha da porta. Você vai posicionar a porta no vão, marcar o batente, a posição onde vai ficar a dobradiça, e realizar o mesmo processo com o formão no batente. Após realizado esse processo, você vai posicionar a porta no lugar novamente, parafusar a mesma na posição. Em seguida, você pode começar o processo de pintura, se for o caso, e instalação definitiva da fechadura e das guarnições, que no caso são as vistas. Uns cuidados necessários com as portas de MDF. Deve-se evitar bater as portas, pois batidas muito forte podem acabar trincando a mesma. Evitar utilizar produtos abrasivos nas fechaduras. Lubrificar periodicamente as dobradiças e fechaduras, recomendável grafite em pó. Evitar furar ou fixar objetos nas mesmas. Não molhar as portas para evitar danos. E a limpeza deve ser feita com pano seco ou levemente umedecido. O custo. Referente ao custo, não foi encontrado nenhum valor agregado a ela no SINAP. Ela não foi encontrada no SINAP, então, o custo dessa porta. Então, foi realizada uma pesquisa de mercado.
E nessa pesquisa de mercado foi verificado que o custo de uma folha de porta está variando entre R$ 300 e R$ 400 a unidade. Bom, agora falando um pouquinho então sobre as portas laminadas. As portas laminadas, elas são portas revestidas com lâminas naturais ou sintéticas. Elas são indicadas para o uso interno. E normalmente, né, não via de regra, mas normalmente elas têm o preenchimento semioco, né, então, mas elas podem ser colocadas na laminação em porta estarrafiada, enfim. E o quadro, né, que depois a gente vai ver, o entorno delas é em madeira de lei ou MDF. E, posteriormente da laminação, elas podem também ser envernizadas ou pintadas. Então, aqui a gente pegou essa estrutura de uma porta, né, laminada. Essa aqui, no caso, é semioca, né, como se fosse uma colmeia aqui. A gente traduziu. Então, aqui seria o quadro, né, o que dá estrutura para a porta. Ele pode ser em MDF ou em madeira de lei também. Ela tem esses reforços para fechadura dos dois lados. A colmeia de papelão. O MDF, que vai ser só a cobertura da porta, né? E por fim, daí sim, a laminação ou o verniz de acabamento. As portas laminadas, elas podem ter diversos tipos de acabamentos, de designs e também de cores, né? Então, a gente tem grande variedade de cores, acabamentos que a gente pode dar para essas portas. Os materiais e ferramentas, a instalação dela é bem parecida com o que o Fábio comentou, né, anteriormente. Então, eu vou trazer aqui como que a gente faria para fazer a laminação, caso a gente tivesse que readequar o tamanho dessa porta, né? Então, junto com os materiais que a gente normalmente necessita para fazer a fixação de uma porta, a gente vai precisar de um serrote. Então, no caso, se for o caso de cortar a porta, né, às vezes fazer alguma adequação para caber no vão, a fita de borda, que normalmente já vem junto com a porta também, cola de contato, estilete e lixa. E aí, como que funciona, né? Aqui eu peguei de um vídeo do YouTube, onde ele ensina exatamente como fazer colocar esse laminado do lado da porta, né? Então, aqui o laminado foi retirado, depois que o dono recortou um pouco dos lados da porta, né? Então, a gente pode reduzir no máximo aí 1 centímetro de cada lado, por conta daquele quadro que fica em torno da porta, para a gente não chegar no miolo dela, né? Posteriormente, então, cortar as fitas no tamanho do comprimento da porta, passar a cola de contato na lateral da folha e na lateral do laminado, né, na fita do laminado, e aí aguardar o tempo de pré-secagem da cola, em torno de até ela passar o dedo e ela não colar mais, né, não parecer que está seca, é o ponto de unir as duas partes. Então, com a ajuda de algum material, né, que ele está usando um martelo, pressionar bem ao longo de todo o comprimento da fita para unir bem as duas partes. E por fim, e depois então retirar o excesso da fita, né, que ele está usando um formão, mas pode ser utilizado no estilete para retirar esse excesso de fita. E então fazer o acabamento com a lixa. Aqui ele está abrindo, né, o local onde é a fechadura. Então, como a gente cola a fita ao longo de todo o comprimento, é importante a gente abrir aqui com um estilete ou com algum material pontiagudo o local onde será fixada a fechadura. E por fim, né, posicionar as fechaduras e as ferragens. Aí a instalação da porta é feita conforme o Fábio comentou. E por fim, a gente pode invernizar ela. Bom, e agora algumas vantagens e desvantagens em relação à porta laminada. Algumas vantagens são a aparência estética, né? Então a gente tem uma aparência que imita muito bem os materiais originais, né? Então, no caso das madeiras. Então, também grande variedade de cores de material de iluminação. Então, grande variedade de cores, tons, tipos de madeira. Ecológico, né? Pois a folha geralmente é feita de resíduos de madeira. Então, como a gente falou lá, tu não usa uma grande quantidade de madeira de lei para dar um acabamento, né, de madeira de lei para ela. Ela é fácil de limpar porque é uma película, né, que é essa laminação, e ela tem melhor resistência à umidade, desde que seja bem acabada, né, desde que as laterais dela sejam bem acabadas. É bem importante fazer essa laminação também em cima e abaixo da porta para não ter problemas de estufamento da madeira. E as desvantagens, né, então ela pode apresentar pouca qualidade e resistência, dependendo da qualidade dessa porta, realmente. Elas podem desbotar no sol ou descascar a laminação, né? Então, principalmente por isso, também elas não são indicadas para ambientes externos, por conta do sol, que pode desbotar, igual acontece também com os pisos laminados. É mais difícil de realizar reparos, né? Então, se descasca ali uma parte da laminação, possivelmente vai ter que trocar a laminação da porta inteira. E com o tempo podem surgir bolhas de ar nos pontos de junção. Então, o custo, né, aqui de acordo com o SINAP, a gente
pegou aqui numa porta padrão, então porta de abrir de 80 por 210, de 30 a 40 milímetros de espessura, o núcleo semissólido, né, laminado natural para verniz. Ela tem um custo de R$ 148,83. Kit porta pronta. Ele é um kit composto pela porta, batente, guarnição, fechadura, dobradiça, borracha amortecedora e acabamento. Ele é indicado para uso interno e tem opções de enchimento em EPS, prancheta, né, sarrafeado semissólido e colmeia. Algumas características: que o produto testado de acordo com as normas da BNT, por ser industrializado. Ele tem madeira selecionada e seca em estufa. O acabamento final de fábrica pode ser com várias cores e acabamentos. Vantagens: a praticidade de instalação, economia na mão de obra, qualidade garantida por ser um produto industrializado, menor desperdício de materiais, menos funcionários para instalação. Desvantagem: a dificuldade de ajuste, porque ele é padronizado, então caso não entre no vão, se você desmontar, ele volta a ser um sistema convencional. O preço do item pode ser mais elevado para o já vir tudo pronto. É recomendado para ambientes internos, porque para opções externas ele não tem tantas opções, como por exemplo não tem portas pivotantes. E limitação dos padrões, né? As portas têm medida padrão, então caso você precise de uma medida personalizada, por exemplo, uma porta com 3 metros de altura, talvez seja mais difícil de encontrar. Método de montagem, né? Primeiro, a logística. Então, ele tem que ser, o projeto tem que estar projetado para utilizar esses kits de porta pronta, e a porta só deve ser entregue na fase de acabamento para evitar ser danificada. A instalação pode ser por 3 tipos, né? Grapa, parafuso e espuma expansiva. Aqui no processo de instalação a gente tem os 3, né? Com processo pré-requisito de instalação, e a gente consegue verificar que a espuma, o pré-requisito tem um vão dimensionado, tem mais tolerância, e é uma de fácil instalação e remoção do kit. Por isso que a gente optou por ela. Então a gente tem o kit porta pronto como item necessário, prumo, trena, espuma PU, nível, cunha de madeira, e aí para remoção do excesso de espuma PU você pode utilizar um estilete, caso necessário. Método de montagem: instalação com espuma PU, né? Ele tem algumas vantagens, né? Como a gente tinha contado, a tolerância na execução do vão. Ele absorve também alguns impactos, né? Como ele tem um sistema de amortecimento. Um método de montagem, né? Tem alguns cuidados, principalmente com o vão. Então a gente tem ali, por exemplo, na tabelinha, o tamanho da folha, o tamanho do vão livre. A gente tem que estar tomando cuidado com essa parte de medidas. Alguns outros cuidados que tem que ser verificado o prumo da parede, alinhamento da parede, dimensão do vão livre, o esquadro e o prumo do vão livre, a soleira, o alinhamento com a parede e o nível, e o espaçamento para os arremates. Além disso, os pisos, soleiras e forros do teto devem estar concluídos, as esquadrias externas devem estar com vidros instalados, a parede deve estar com a primeira demão de tinta, a instalação de serviços complementares deve estar concluídos, e o local de instalação deve estar limpo e sem resíduos da obra. Para montagem, tem que utilizar os EPIs adequados, conforme o fabricante, tanto da porta do kit pronto, e também o da espuma PU. E limpar toda a superfície de fixação, retirando pó, graxa, poeira e óleo. O primeiro passo é a fixação provisória, então retira da embalagem o kit, coloca no vão e fixa com as 2 cunhas de madeira na parte superior. Em seguida, a gente confere o quadro, o prumo e o nível da porta e o seu funcionamento. E depois a gente coloca as seguintes cunhas nas laterais para os ajustes finais. A gente não esquece de travar a porta e colocar o espaçamento para garantir a folga da porta com marco no batente. Depois vem a fixação permanente, Então, depois dos ajustes, aplica a espuma P1 em 3 pontos, aproximadamente 20 cm de cada lado, e aguarda a cura 24 horas no mínimo, mas dá para verificar ali com o fabricante da espuma P1. Terceiro passo é a conferência. Então, depois de instalado, a gente retira o contraventamento, a cunha de madeira e o excesso da espuma expandida. Em seguida, a gente confere o funcionamento. Se não funcionar direito, se ela não abrir e fechar corretamente, é necessário repetir o passo 1 e 2. Segundo o SINAP, o kit porta pronta de madeira com folha média, de 80 por 2,10, de 35 a 40 mm de espessura, com núcleo semissólido, o sarrafeado, estrutura usinada para fechadura, capa lisa em HDF com acabamento metalenínico branco. O preço unitário é de R$ 447,01. Bem, depois de analisar as vantagens e desvantagens de cada sistema, a gente optou por escolher o kit porta pronta para as portas internas. Mesmo sabendo que elas têm muita variação de tipo de acabamento, de tipo de valor, os diferenciais que nos fizeram escolher, eu vou falar a seguir. A porta externa em madeira maciça, apesar de ela ser um pouco mais cara, ela tem uma durabilidade de décadas e tem resistência boa ao ambiente exterior, sol e chuva, desde que devidamente protegida, com verniz ou algum material que ajude a proteger a madeira.
Já o kit porta pronta, as grandes vantagens dele é a questão da obra ser mais limpa, a execução é mais rápida e a construção industrializada, né? Por as portas serem padronizadas. Por essa questão das portas serem padronizadas, facilita o processo de compras e de execução da obra. Em vez de você comprar vários itens como caixonete, o alisar, a folha, a fechadura, a dobradiça, a argamassa para chumbar a forra, como é do sistema convencional, teria que ter 2 mãos de obra, né? O pedreiro para chumbar a forra e depois o carpinteiro para instalar a porta. O kit porta pronto, ele é instalado em uma etapa só, mas no final da obra, desde que o vão já esteja preparado, né, como foi citado, e é muito mais limpo. Então, uma pessoa só vai, fixa a porta, e no outro dia, quando a espuma secar, vai lá e bota a fechadura. Então, é muito mais rápido. As vantagens, então, são essas, né, as grandes vantagens do kit porta pronta. Facilita o processo de compra, reduz as etapas de execução, tem padronização, o produto é montado industrialmente, em série, então ele tem um acabamento melhor. O tempo de montagem é infinitamente mais rápido. A mão de obra também é mais rápida e sem sujeira. E tem muitas opções de acabamento. Tornando tudo isso, faz ela ter um melhor custo-benefício.